Vamos começar? Acho que o frio chegou, a garganta foi pro espaço. Aí nós fomos num treinamento ontem, eu cheguei lá e pensei que só 2 aulas eram nossas, minha e da Maria, e chegou lá, eram 4. E aí nós fizemos 2 juntos, e depois eu fiz uma sozinho, e depois ela fez outra sozinho. E aí a garganta terminou de ir ontem à noite. Chegamos em casa meia-noite, eu estava mal. Mas hoje já está melhor. Já dá para dar uns gritos aqui, né? Então vamos começar, vamos ficar de pé para esquentar os motores aí. Ah, é. Luciana, vamos orar, Luciana? Então vamos. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então vamos para o nosso último livrinho aqui. Esse livro termina com uma afirmação interessante, né? O último versículo desse livro diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, não é isso? E é tão interessante isso, né? E esse texto revela a importância da paternidade. E é tão comum ver pessoas que não têm a paternidade resolvida dentro de si, né? Eu estava dando uma aula ali, outro dia na FAARI, e uma moça, ela chegou para mim, ela estava com umas roupas meio estranhas, meio masculinizadas, né? E ela disse para mim assim que ela tinha perdido a essência da fé, assim, o ânimo de buscar a Deus, sentia Deus distante dela, e que por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia mais ter a mesma força de buscar a Deus. E aí eu fiquei olhando para ela e disse bem assim, contei uma pequena história do meu testemunho de como eu conheci o Senhor. E foi uma mulher que foi a manifestação máxima do amor de Deus para a minha vida, que foi a Bina, né? Uma manifestação extrema do amor de Deus, assim, de preocupação com o estranho, com quem ela não conhecia, e tratar como filho e adotar mesmo, em cuidado com essa pessoa, né? Eu contei isso para ela e perguntei para ela assim, qual foi ou qual é a manifestação, a maior manifestação de amor de Deus para com a sua vida? Eu quero que você materialize isso em pessoa. Aí ela falou assim, é o meu avô. Eu falei assim, porque você não tem o seu pai, né? E ela começou a chorar. Ela disse, eu odeio meu pai, ele nos abandonou, não é isso? Então, quando não há conversão entre o coração do pai e o filho, sempre tem maldição, vai sempre ter maldição. E a maioria das pessoas, é muito difícil você, é mais difícil você encontrar filhos feridos com a mãe, né? Mas com o pai, não é isso? Geralmente quando você pergunta lá, o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, você considera ótimo, bom ou razoável? A maioria diz ótimo, mas com o pai, o razoável, o bom, não tenho, é péssimo, né? E por que será? Por que será? Porque muitas vezes os pais falham. Essa questão da conversão do coração dos pais aos filhos é um trabalho dos pais, né? Não é isso? Porque é Deus que converte o nosso coração a Ele, né? A obra é totalmente de Deus. Esse livro termina com essa afirmação. É o pequeno testamento, né? Então, quando nós como crente negligenciamos essa parte. Oi.
quando o filho não entende, né? Então tem filho que vai não perdoar Deus, né? Por ter levado o pai, né? Eu já vi crianças assim que perderam o pai e aí culpam a Deus por ter levado o pai, né? Mas muitas vezes também a gente vê pessoas que falam coisa por praxe, né? Ah, aham, é. Não validou o que ele falou. Então, às vezes, o pregador vai dizer uma coisa e o Espírito Santo não valida. E quando ele não valida, acabou, não vale para nós, entendeu? Não nos pegou, não é isso? Isso acontece muito. Já erraram comigo também? Já. Aham. Aí você ainda viu um reflexozinho. É. Mas os irmãos podem errar com a gente, né? Eu lembro que quando meu filho nasceu com um diagnóstico de paralisia cerebral, as relações começaram a ficar frias na igreja, né? E aí um dia uma irmã me chamou e falou: Exalto, eu amo muito você, eu vou falar para você. As pessoas fizeram as contas, filho nasce com 9 meses, por que o seu nasceu antes? Então, provavelmente a Maria estava grávida quando vocês casaram. Então, esse é o pensamento de alguns irmãos. E ainda disseram que talvez fosse por pecado a hipóxia, né? A falta de oxigenação no cérebro. E aí eu entrei em parafuso. Agora, quem ficou mal mesmo foi a minha mulher, né? Porque o médico que cuidou dela era da igreja, não tinha fundamento a história, né? E aí eu falei: Maria, cara, eu não vou me justificar. Eu aprendi com o mestre que quem me justifica é o Senhor, eu não preciso fazer isso. Mas ela ainda ficou brava, foi lá no púlpito na frente e reclamou. Eu nunca reclamei disso, né? Eu estou contando isso aqui porque erraram, não é isso? Erraram. E quando eu consultei o irmão Irani, aí ele estava ele e o Emiliano conversando. O Emiliano lá de Cuba, não sei se alguém lembra dele. Aí o Irani foi chamado no hospital, ele falou bem assim: conta a sua história, põe o Emiliano que ele está autorizado a ouvir sua história. Aí eu comecei a contar, a hora que cheguei na parte, ele falou: pode parar. Romanos 8:1 diz que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu falei mais, ele falou: acabou, Exalto, deixa de história, não existe condenação para quem está em Cristo.
E aí, essa simples palavra, de forma simples, e o homem não deu brecha para o diabo, né? Porque ele estava trabalhando na mente e disse, não existe condenação. Então, acabou. E aí acabou, para mim acabou. Estou contando hoje só a título. Então os irmãos podem errar com a gente. Profetas podem errar com você aí, ou profetas e profetas. Mas às vezes os irmãos também podem fazer julgamentos sobre nós que esteja errado. E nós também não podemos julgar o irmão por isso. Talvez ele foi tentar ajudar, estragou, mas a intenção era ajudar. Vamos lá. Então nós falamos sobre isso, né? E aqui o silêncio de 400 anos depois desse homem, né? E quando Malaquias escreve, 100 anos ou mais já haviam decorrido desde a volta dos judeus a Jerusalém após o cativeiro. E exerceu o ministério entre 430 e 420. O templo já havia sido retificado, a lei introduzida, né? Foi aquilo que nós vimos na aula passada. Esdras chega com a lei e está tudo bagunçado. Esdras fica transtornado de ver o povo dele sem princípios, vivendo de acordo com o regime daqueles povos vizinhos, muita mistura, né? As pessoas tinham se casado, até os sacerdotes tinham se casado com mulheres estrangeiras, tinham deixado suas esposas e casado com mulheres estrangeiras. E houve separação na época, que muitos deixaram seus casamentos, né? E eu creio que foi um transtorno muito grande. Não porque Esdras tivesse mandado, porque a ministração da palavra, naquele dia, trouxe arrependimento ao povo, né? Era um judeu devoto da Judá, pós-exílio contemporâneo de Neemias, um profeta sacerdotal, o mensageiro do Senhor, o nome dele significa. Como que estava a situação quando ele escreve? Os judeus repatriados passavam novamente por adversidade e declínio espiritual, haviam se tornado cínicos e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer os mandamentos de Deus. Aí tornam-se indiferentes às coisas espirituais. Eu achei a mensagem do Rafael, ela veio justamente com isso, né? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com isso e deixamos de dar honra ao Senhor com as nossas vidas, né? E quando nós não fazemos o exercício da fé, né? De avaliar se os dois fundamentos estão ativos em nós, que é arrependimento e fé, não existe vida cristã sem arrependimento e fé, né? Porque o arrependimento me tira do mundo e me faz ser parecido com Deus, né? O arrependimento, ele me faz ter nojo do pecado. O arrependimento faz com que todas as vezes que eu peque, eu volte para o Senhor. Fale, Senhor, não era isso, eu não quero isso para a minha vida. O arrependimento nos faz fazer as conversões necessárias, ou permitir que o Senhor faça nas nossas vidas as conversões necessárias para ter uma vida reta diante do Senhor. Então, quando uma pessoa não consegue desvencilhar-se do pecado, ela ainda transita entre o mundo e a igreja, ela ainda adultera ou prostitui-se, né? Ela está na igreja diante de Deus, mas ela ainda serve a outros deuses, né? E quando eu falo deuses, eu estou tipificando eles no pecado, é porque falta o fundamento do arrependimento. Tem uma lição agora no módulo que fala sobre isso, né? E o outro fundamento da fé é aquele que, uma vez liberto do pecado, uma vez que eu estou arrependido, e eu quero o Senhor e agora não mais o mundo não é mais a minha pauta, a fé me faz levantar a mão e dizer, Senhor, eu estou aqui, e o que o Senhor mandar fazer, eu faço. E aí é onde nós nos despontamos, nós assumimos liderança, nós assumimos a postura de cuidar de pessoas, né? Por quê? Porque veio a fé, e a fé me faz olhar para o Senhor, querer trabalhar para Ele, não é isso? Não existe outra razão.
E isso solidificado nas nossas vidas, aí o êxito é inevitável, não é isso? Aí quando você vê uma pessoa, aí com 20, 30 anos de fé, que nunca assumiu uma posição, falta um dos dois requisitos. Ou ele não arrependeu-se, não tem arrependimento nessa pessoa, e essa pessoa ainda tem dificuldade de escolher entre Deus e o mundo, né? E eu não estou falando aqui de ser santão, não. É aquela pessoa que muitas vezes vai cair, levantar e dizer, Senhor, me perdoa, mas eu vou continuar. Ou falta em você a fé, e a fé que faz você levantar a mão e dizer, estou aqui. Você quer ver quando você manifesta a necessidade de levantar a liderança nas células, como as pessoas escorregam, né? É ou não, gente? Ou é só na minha que é assim? Escorregam. Elas saem por qualquer lado. Por quê? Ou falta arrependimento ou falta fé. Ou eu não tomei a decisão de deixar o mundo e vir para o Senhor, ou eu não tenho fé suficiente para levantar a minha mão e dizer, Senhor, eu confio integralmente no Senhor, então a minha vida eu quero colocar à sua disposição, né? E aí o Senhor nos começa a fazer viver em fé. E aí você pede mais fé e Ele te manda o quê? Provações, para produzir perseverança, que produz experiência e que produz esperança ou fé. Quando você pede mais, Ele te dá mais provações. Então, quando você vê pregadores vazios, é porque ele não foi experimentado em fé. Porque a fé nos dá as experiências necessárias para compreender o processo de Deus. Por isso, é muito fácil, como eu falei na aula passada, convencer-se de que a igreja é um lugar legal. Então, tem muitos convencidos, né? E tem muitos que não fazem as conversões necessárias e não estão ativos na obra de Deus. E aí é que o Paulo Borges Júnior disse o negócio lá que deu uma polêmica na célula da Ana, né? Ele disse que é um trabalho lascado fazer culto bom para crente ruim, né? Porque os poucos líderes que temos, ao invés deles estarem ativos na obra de Deus, eles estão querendo ir para o culto, e o culto tem que ser bom, porque ele critica o louvor, ele critica a palavra. Se o pregador não for quem ele admira, ele já não vai no culto, porque ele tem as suas preferências. E essa pessoa está com 10, 20 anos e acha que é ovelha ainda, quando na verdade devia ser pastor, né? Aí o Paulo Borges Júnior polemizou o negócio. Fica à vontade. Ah. Uhum. Você falou, é eu mesmo. É eu, cara. Eu sou o cara.
Ninguém. Você viu como o Irani viu o que você não via? Né? Então o líder sempre vê aquilo que precisa, vê além. Então isso é andar em fé. Por quê? Às vezes ele já passou pela mesma dificuldade, pela mesma falta de experiência. O que nos gera experiência é a fé, não é isso? Porque você vai ter aí as provações, né? As provações vai te levar à perseverança. E aí as lições vêm a partir disso. Se você não tivesse assumido aquilo que ele estava vendo, talvez você estaria improdutivo até hoje. Eu lembro de uma minha esposa muito explosiva e preocupada, e não vai dar ninguém na célula, e não sei o quê. Falou, vamos colocar na mão do Senhor, vamos fazer uma oração. E aí vem aquele desânimo natural de tudo. Mas o Senhor, ele é tão bom que ele fez o contrário. Em vez de faltar pessoas, faltou cadeia. Muito bem. É ele que faz. É isso. Nós temos que ter cuidado hoje em relação ao convencimento, porque hoje nós somos a geração dos likes, não é isso, gente? A geração dos likes. E é muito fácil confundir uma pessoa que tem rede social grande com os santos. Então essa pessoa às vezes abraça muita gente com a sua rede social, mas não tem cruz. E cruz é o que determina o poder. A igreja que ele está falando, o livro que ele está falando, fala que a mensagem da igreja da época de Paulo era uma dinamite. Ela era capaz de desconstruir o pecado mesmo nas pessoas. Quando essa palavra batia, havia uma desconstrução do pecado. As pessoas entravam logo no estado de choque com a mensagem, e a mensagem derrubava as estruturas de pecado, de demônios, né? E aí havia conversão. Talvez a nossa mensagem está faltando essa dinamite, né? Que desconstrói a estrutura de pecado das pessoas e leva eles a se render ao Senhor. Os sacerdotes aqui, na época, tinham se acostumado já, normal, né? E o profeta vem advertir eles, né, sobre essa postura deles. Então o livro inicia com a afirmação de Deus: eu vos amei. Então os israelitas achavam-se duvidosos quanto ao amor divino por causa das aflições que sofriam. Chegaram até a acusarem Deus acusarem Deus de ser infiel. Os pecados do sacerdote, o livro de Malaquias inicia com uma afirmação de amor da parte de Deus. É possível que um sacerdote induza a pessoa também a um erro, por sua dúvida, né? Se você não vê no líder essa postura de viver em fé e vida de arrependimento, pode passar uma mensagem também de desleixo com a obra de Deus, né? Então você vai ser um líder mediano, medíocre, igual ao seu líder. Então aí nós temos que escolher, nos render ao Senhor totalmente. Então a reflexão de hoje, a reflexão racional, talvez só racional, qual é o meu problema? É arrependimento ou eu já sou crente, eu amo a Deus, eu não tenho muito mais envolvimento com o pecado, e quando eu peco eu não quero ficar no pecado, eu quero voltar para o Senhor? Existe esse clamor no meu coração? Se existe esse fundamento do arrependimento, está ok. Mas talvez agora você se tornou um sacerdote inútil, né? Nós nos tornamos sacerdotes inúteis. E aí nós precisamos agir agora em fé. Senhor, experimenta aqui, leva eu a experiências que eu não tive ainda, né? Quero ter essas experiências. E aí ele vai trazer isso. Então, o que eles fizeram? Disso resultou a negligência entre o povo de Deus quanto ao se conservar separado das nações pagãs. Tornaram-se comuns os casamentos mistos com mulheres de outros povos. Alguns, para isso, não hesitavam nem mesmo em repudiar suas esposas israelitas, né? Deixavam as esposas e casavam com as estrangeiras. O povo procurou justificar seus atos, dizendo que todos, ele e os outros povos, eram da mesma família originária da criação do mundo. Esse é o argumento dos lacradores, né? O meu Jesus aceita, né, irmão? Já viu isso? Nas redes sociais? Então até a Anitta quis fazer ministração na época da pandemia. Até a Anitta quis falar do evangelho, irmão.
para você ver a coisa como é que está braba, né? Todo mundo quer falar de Jesus, mas o que nos diferencia do mundo é cruz. Estava contando para o João ali, que quando a gente foi para a escola do sobrenatural, a primeira fase da escola são 7 dias de jejum, em um monte. Tomar banho com 4 litros d'água, ou seja, lavar algumas partes, né? A água ficava longe, você tinha que pegar a garrafinha e ir lá buscar, numa caixa lá, onde ficavam as barras de gelo, elas iam derretendo e a gente bebia. Um banheiro químico, uma barraca, a Bíblia, caderno e caneta. E aí, num belo dia, nesse monte, encostou o ônibus lá. O nosso líder falou assim, vamos para outro monte hoje. Tem uma vigília lá em cima desse monte. E chegou lá e começamos a subir esse monte. O terreno muito acidentado e faz curva para lá e curva para cá. E o povo começa o quê, irmãos? Murmurar. Com fome, aí manifesta tudo da alma. Quando chegou lá em cima, antes de orar, ele falou assim, eu queria que todos os rebeldes, ele disse bem assim, os murmuradores, preparassem suas malas amanhã, que eu vou mandar todo mundo embora, porque eu não quero ninguém desse tipo aqui. No outro dia amanheceu a casa na hora do devocional, todo mundo pianinho, né? Tinha os meninos do grupo de louvor lá que começaram a fazer umas coisas lá, e ele falou assim, chegou para esses meninos e disse bem assim, eu não sei o que vocês oferecem no altar de vocês, mas se é isso que vocês estão fazendo com essa linguagem dobre, isso é fogo estranho. Para mim é fogo estranho, de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa que ele fez, irmãos, que me marcou muito, foi destituir o pastor dele na frente de todo mundo. Me deu uma humilhada no cara. A hora que ele fez isso, nós tínhamos que ir para Tocantins, para o Flames, e aí a galera dividiu. Ele não podia fazer isso, e você via todo mundo tricotando dentro do ônibus, né? Por que ele fez isso? Ele foi injusto e começou, e daí a hora que chegou em mim, treinado pelo Irani, porque o Irani detona rebelde, né? E eu fui treinado, eu fui disciplinado muitas vezes por ele por ser rebelde. Aí eu falei assim, e se for um teste? Se ele fez isso para testar a nossa submissão. Isso aconteceu lá com Moisés, né? Quando ele casa com a Cuxita, os irmãos se rebelam, Miriam e Josué, e ficam leprosos por isso. E provavelmente era, porque ele reintegrou o pastor ficou uns 2 dias fora, sem atividade nenhuma, caladinho, murcho no canto dele, fazendo aquela cara de vítima, e todo mundo fofocando. Alguns iam lá passar a mão na cabeça dele, e ele ficou quieto. Depois ele reintegra o pastor à equipe e não fala nada, não justifica para ninguém. Até hoje ninguém sabe se foi um teste ou não, mas que todo mundo manifestou o que tinha no coração, manifestou. Entendeu? Porque é fácil manifestar aquilo que tem dentro de nós. Quando há ausência de cruz, você vai ver rebelião, né? Manifestação, murmuração, reclamação. Né? Vai ver isso. Então Deus, porém, pelo profeta diz, o pecado não é tolerado, né? O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor. Judá perguntava por que Deus estava agindo assim. Eles cobriam o altar de lágrimas, mas esse choro procedia de um coração endurecido e hipócrita. E às vezes, nós até fazemos apelo emocional e as pessoas choram. E gente que chora muito, tem que ter cuidado. Pode ser desequilíbrio emocional. Né? E aí, essas pessoas, às vezes, existem manifestações que a palavra está quebrado. Mas quando você vai se relacionar com a pessoa, você vê a altivez, o orgulho. Não dá para trabalhar com ela, sabe? Ela cria problemas. Você coloca ela numa equipe para fazer alguma coisa, ela dá BO. Né? Porque é muito difícil trabalhar com o insubmisso. Né? Com o submisso não, se você falar pega ali, ele pega, né? Ele não reclama. Né? E é muito fácil trabalhar com aqueles que têm cruz nas suas vidas. Né? Quem não tem cruz, é difícil. Eles queriam que as ofertas dele fossem aceitas, mas não aceitavam
largar o pecado. Deus chega a dizer: foste desleal com a mulher da tua mocidade, sendo a sua companheira e a mulher do seu conserto. O Senhor não tolera e até odeia a conduta do seu povo. Ele repudia o divórcio motivado por propósitos egoístas, né? E esse texto do ódio ao divórcio, ele é pregado até hoje, e nós vemos às vezes que mulheres sofreram muito, né, violência doméstica, e não podiam separar porque estavam presos a esse texto. Mas, irmãos, se está apanhando em casa, tem que no mínimo procurar a polícia. Não é verdade? Um dia que o irmão me chamou para orar, e cheguei lá, era Maria da Penha. Eu falei: gente, não precisava chamar a polícia antes da oração, irmão? Porque uma coisa é a oração aqui, outra coisa é a polícia, né? Porque houve crime, né? Não é não? Ou não, irmãos? Daí vocês julguem o melhor caminho. Então, respondendo ao ceticismo do povo, Malaquias enfatiza a certeza da vinda do Messias. Antes, porém, que o Messias chegasse, ele enviaria um mensageiro para preparar-lhe o caminho. Essa profecia foi cumprida com João Batista, né? Eis que envia o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor. O Senhor virá subitamente para assentar o juízo e separar o mal do bom. Seu juízo será penetrante, eficiente, como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Enquanto o fogo derretia, purificava e refinava o ouro, a prata e o sabão limpava as vestes do povo, né? Então, essa profecia se cumpre 400 anos depois, né? Aparece alguém vestido com uma roupa estranha, com uma dieta estranha, dizendo: ei, ele chegou, né? O rei chegou. Elias manifesta, pega o seu megafone, vem lá do deserto gritando: o rei chegou, né? Aquilo que foi profetizado está para acontecer. E quando ele, na barriga da mãe, chega de frente à barriga da Maria, diz que houve ali a movimentação muito grande, porque desde o ventre ele reconhece o Messias, né? Então, lá no dia também que Jesus vai ser batizado por ele, né? Eu acho que é um momento muito importante, né? Porque os profetas tinham uma visão clara daquilo que Deus queria fazer. Para eles viviam verdadeiramente esse terror, né? É como se eu visse o Marcelo entrando num acidente. As visões eram claríssimas, né? Olha, vai acontecer a desgraça, e a desgraça vinha, eles não tinham condições, o povo não se arrependia, e aquilo acontecia, e depois tinha que vir um arrependimento. Malaquias compara essas palavras com a maneira que o Messias fará para purificar Israel. Começando com os levitas, ele purificará e julgará Israel, e tirará todos os ímpios do meio do povo. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os judeus haviam se curado da idolatria, mas tornaram-se descuidados e indiferentes a respeito de muitas coisas. Haviam negligenciado a casa de Deus, haviam roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? Acho que é até aqui. E aí Malaquias vem fazendo essa repreensão para esse povo de forma enfática. Por quê? Porque estava vendo eles fazerem aquilo que era contrário ao Senhor. Talvez nos dias que Neemias esteve ministrando, o Esdras chegou para estabelecer a palavra de Deus de novo no meio deles, diz que o quadro que ele encontra é um quadro desolador, né? Ele rasga suas vestes e arranca os cabelos, porque ele diz: meu Deus, 70 anos e o povo já perdeu tudo, né? Quer dizer, já viam, né?
um problema. E aí, 100 anos depois que é estabelecido de novo essa aliança, o povo parece que volta-se para o Senhor, o profeta diz que as mesmas coisas estão acontecendo. Há um enfraquecimento na relação do povo com Deus. E nós precisamos cuidar disso, como eu falei, porque a eficácia da fé, a beleza da vida cristã, a alegria em servir ao Senhor está na entrega. Quando nós não entregamos, nós vivemos frustrados. E é muito difícil a frustração, né? Porque você vai sentir uma espécie de inutilidade. Quando eu comecei na fé, eu lembro que existia muita dificuldade em deixar o mundo, né? E aí eu lembro que às vezes voltava para o mundo, desistia. Mas aí o Espírito Santo, que já estava dentro de mim, começava a trabalhar. E com o passar do tempo eu comecei a notar que aí eu pecava, mas aí quando eu chegava em casa, os amigos eram os mesmos, as festas eram as mesmas, as piadas eram as mesmas. Mas quando eu chegava em casa, que eu deitava e colocava a cabeça no travesseiro, o Senhor estava ali. E Ele começava a falar comigo. E aí eu agora não me conformava com o mundo. Então, eu me sentia inútil agora. Porque eu não podia servir a Deus legitimamente por causa do pecado. O pecado me impedia, então eu fugia de tudo na igreja. Quando queriam me dar qualquer responsabilidade, eu fugia. Pecador, o cara vive embrenhado no pecado. E também não prestava para o mundo agora, porque eu não podia pecar livremente, né? Até praticar o pecado eu pecava. Então agora eu estava morto para Deus e morto para o mundo. Agora eu não tinha um lugar legal. Porque na igreja, por mais que a mensagem falasse comigo, mas eu não estava aqui, né? A minha aliança era uma aliança parcial com o Senhor. A sorte é que Ele não desiste, né? Ele insiste. Ele continua afirmando, eu vos amei. Eu continuo amando. E nunca partiu da terra, né, irmãos? Nenhum esforço nosso. É o Senhor que faz. E por isso, hoje eu ando em fé. Hoje eu ando em arrependimento. Porque eu assumi essa postura de viver o melhor de Deus. Hoje eu compartilho da alegria do Senhor. Eu sei que quando almas se rendem ao Senhor, quando alguém é edificado, Ele derrama da sua alegria no nosso coração. Ele compartilha da alegria dele conosco. E é diferente de qualquer alegria, né? E às vezes a pessoa fala, não cansa de tanta luta? Aí eu falo, mas você não experimentou a alegria que advém dessa luta, que é o retorno dessa luta. Então essa é a beleza do Evangelho. Quando você anda em arrependimento e fé, você compartilha das coisas do alto. O Senhor compartilha da sua alegria e Ele derrama essa alegria no nosso coração e isso nos deixa extasiados. Quando você termina um, você começa outro, né? E sempre um dá mais trabalho que o outro, né? E é desafiador, né? E você vai vendo o Senhor fazendo, construindo na vida da pessoa, e você lembra como Ele fez na sua. E isso te empolga mais ainda, porque você sabe que o Senhor vai fazer na vida dele, e você começa a profetizar na vida dessa pessoa, né? Porque você sabe que o Senhor vai fazer porque fez na sua, e é muito fácil isso. É muito bom fazer isso, né? Porque Ele faz. Agora, se tiver pesado, é você que está fazendo. Se tiver pesado, se tiver desinteressante, tem que ter cuidado. Nós estamos fazendo e não o Senhor. Porque se depender dele, se torna fácil. Mas eu nunca vi alguém falar que está no Senhor, sendo transbordado dessa alegria, falar, eu quero desistir. Ele ouve essas vozes, desiste. Mas dificilmente. Quem está bebendo essas águas profundas não voltam atrás. Porque se voltar não vai ser ninguém.
vai ser uma pessoa vazia perambulando por aí. É verdade? Dá para voltar atrás, Andréia? Não dá. Não dá para pegar tudo que o Senhor já nos deu e voltar. Dá, irmãos? Então o jeito é avançar, né? O jeito é a frase de Elias, né? Ô Isaías, eis-me aqui. Estou pronto, pode me enviar. Essa é a frase de hoje. Vamos fazer um trabalhinho aí? Vocês estão com frio? Hoje eu estou bonzinho, tá? Pode?